Fala galera, família Live, Pastor Nick, vocês estão vivos? Bom, hoje é um dia muito especial, nós estamos abrindo o nosso podcast, nosso primeiro podcast da juventude. É uma honra estar compartilhando esse momento com você. Então já quero deixar para você se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe e seja muito abençoado. E vamos logo, quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado especial. Nós estamos aqui com o nosso pastor Charles Wesley, da Casa Missão Cristã Casa do Pai, né, MCCP. Seja muito bem-vindo, pastor. O senhor tá bem? Amigo, tô bem. Amigo, é um prazer estar aqui, é uma honra participar desse podcast, a live, né? Da Igreja da Fé, Pastor Nick. Não, é Nick, como é que é? William Nixon. William Nixon. Eu vou te chamar de William Nixon. Esse é um mistério. E Pastor Tony, uma honra estar aqui participando. Vai ter a conferência, né? Isso, nosso propósito desse podcast é falar da nossa conferência Live 2023. Legal. Né? Nossa primeira conferência, pastor, né? Onde o senhor vai estar também ministrando conosco na sexta-feira. Vai ser legal, vai ser legal. Um tempo de avivamento, né? E eu queria começar perguntando pro senhor quem é o pastor Charles ali, é a família, quem é ele fora ali do púlpito, fora do ministério, né? Quem Amém. O Charles Wesley. Então, quem é o Charles? Charles é o marido, esposo de Hannah, né? Minha mulher, minha esposa linda, que me dá o apoio que eu preciso. Uma mulher sábia, que tem edificado a nossa casa, segundo a palavra. Ela vai estar, acho que ela vai estar assistindo isso aqui. Te amo, meu bem. E eu sou o pai da Heloísa. Cara, uma garotinha que trouxe um novo tempo pra gente, sabe? A Heloísa, Deus tem me ensinado através daquela menina. E muitas vezes eu não quero entender ela. E o Espírito fala comigo: tu não quer entender tua filha, mas eu te entendo. Como é que faz? Uau. Eu passo. Então ela me ensina. Eu amo minha filha. E eu faço parte ali da Missão Casa do Pai, né? Os meus pastores são o pastor Rogério, Maria Luísa. Faço parte ali também do presbitério local, uma equipe de pastores, pastor Igor, pastora Daliana, Fernando, Potolã, Mayra. E a gente também lidera ali os músicos da casa. A gente também lidera ali a pastoria, a Casa de Oração Sião, que é uma casa onde moram vários missionários. Além de ser uma casa de oração, tem turnos. Entendemos também que aquele lugar é uma base de envio para as nações, né? Então famílias ali estão sendo preparadas para serem enviadas ali para a Europa, para as nações, né? Então é isso. Bom, hoje o meu trabalho é exclusivamente o pastoreio, né? Então eu estou totalmente envolvido com o pastoreio local. A vida da igreja, ela é nítida na minha vida, assim, na minha casa. A minha filha está crescendo nesse ambiente, né? Aquilo que eu vivo hoje, claro, agradeço aos meus pais, mas também a minha comunidade local, que dá esse suporte, né? Sim. Para que a gente desenvolva ali o nosso ministério e todo o nosso trabalho. Uau, gente, que forte, pastor. E eu queria logo entrar no tema. Nossa, entra. Eu queria logo entrar no tema. Eu queria logo perguntar pro senhor qual é a sua visão de avivamento, o que o senhor entende por avivamento hoje, né, nessa geração. Tem muita gente que diz que é a geração do avivamento, tem outros que diz que não. E o que o senhor entende hoje em relação a esse nome avivamento e a nossa geração, né? Essa nova geração que tem surgido. Amigo, então, o que eu entendo sobre avivamento? Eu acredito que nós bebemos muito da presença nos últimos anos, o Brasil, as nações, né? Então a gente é fruto de Azusa, Gales, Pensacola, os avivamentos que aconteceram em BH, de maneira que Deus veio e aconteceu um grande mover, sabe? As pessoas foram batizadas, foram curadas. Eu acredito nisso, sou fruto disso. Para quem não sabe, a minha linha pentecostal, eu venho da Assembleia de Deus. Fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Meus pais criaram. Até hoje os meus pais, eles são ministros de música lá. Meu pai é líder da equipe de louvor da Assembleia de Deus. Raiz, e eu sou penteco, eu sou fruto disso.
Sim. Mas eu acredito que nós precisamos nesses dias de um avivamento relacional, sabe? Como assim um avivamento relacional? Porque nós temos uma geração que foi muito transcendente e ligou o avivamento a coisas somente místicas e transcendentes. Mas também nós temos uma geração que tem dificuldades nas relações. Sim. Entendeu? No horizontal. E muitos se escondem atrás de uma falsa espiritualidade e chamam isso de avivamento. Mas eu acredito que nós precisamos de um avivamento relacional nesses dias. A vida da igreja. Uau. Afiar as nossas relações, a maneira como nós nos relacionamos. Isso vai comunicar o Deus que nós servimos, entendeu? Porque se a igreja ela é a representação de Deus na terra, nós precisamos estar juntos. É um avivamento de mesa, pastor? Seria isso? É um avivamento de mesa. Jesus morreu numa cruz não por uma reunião de avivamento. Ele morreu numa cruz para nos devolver uma mesa, uma relação. Uau. Entendeu? Por isso que o segundo mandamento é ama o próximo como a ti mesmo. Sim. Entendeu? Engraçado que esses dias eu estava assistindo o Rafael Conrado, né? E ele falou algo incrível. Ele falou que a arca dos últimos dias é a mesa. Uma mesa? Uma mesa. A mesa é o lugar mais seguro da terra. Sim. Entendeu? E a igreja, ela está numa mesa. E daí eu já ligo o plano eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus segundo o livro de Efésios? Um pai com uma família com muitos filhos. Então a igreja não é uma empresa. A igreja é uma família. Uau. E ela tem um pai. Entendeu? Nós Sim. precisamos desse avivamento, desse mover. Sim. Um mover relacional. Entendeu? A gente tentou de alguma forma acessar a sala do trono de Deus, isso é muito bom, mas a gente vê também outro lado, irmãos que acessaram esses lugares e danificaram as relações. As nossas relações elas estão quebradas, entendeu? E pastor, isso é muito forte, isso que você está falando. Ultimamente, quando eu comecei a ver de perto a vida de Moisés, eu percebi que Moisés também era um líder com dificuldades nessa área de relacionamento. Ele era um líder que sabia exercer muito bem o seu papel, mas ele teve problema com quase todo mundo ao redor dele. Sim. Teve problema com os irmãos, teve problema com a liderança. A Bíblia diz que quando ele liberta o povo, né, do Egito, ele vem e ele deixa a esposa dele. Quem traz a esposa é o pai. Isso mesmo. Quem tem que circuncidar o filho é a mulher. Isso. A dificuldade de relacionamento de Moisés era muito grande. E aí, em contrapartida, eu acho que isso é, às vezes, até uma falta de paternidade mesmo, como o senhor está falando. Sim. A revelação da paternidade nos últimos dias do avivamento nos leva para uma mesa de relacionamento. Sim, isso mesmo. A gente tem, de alguma forma, nós temos tudo. Nós temos a faca e o queijo na mão para o fim dos tempos, entendeu? Eu acredito que o próximo avivamento ele é relacional. Nós precisamos, de alguma forma, investir na vida da igreja. Nunca foi tão urgente. Entendeu? Sim. Deus não nos chamou para uma reunião para estar todo mundo ali vivendo coisas somente espirituais, não. Mas nós precisamos entender que a mesa, a relação, ela é espiritual. Sim. Entendeu? Ela é transcendente. Então, às vezes nós temos o quê? Uma geração que ama o culto, que ama ali falar em línguas, mas não suporta as relações, entendeu? Foge das relações. A gente tem isso na igreja de Corinto. Sim. E qual é o contexto da igreja de Corinto? Uma igreja que está sectarizada, entendeu? Ela está separada, dividida. Paulo prega o evangelho para aquela igreja e ali surgem duas comunidades locais e elas começam a ter tensões entre elas. Por quê? Porque elas saíram do fio condutor que é o evangelho. Então, se a comunidade sai do fio condutor que é o evangelho, ela vai se dividir. Então, o que Paulo estava fazendo? Estava reformando aquela igreja com aquela carta. Nossa. Então, daí, nós ligamos avivamento somente a coisas sobrenaturais. E não, amigo. Entendeu? Nós precisamos de uma reforma relacional nesses dias.
E essa visão que o senhor trouxe é muito interessante, né? Porque o senhor está falando de uma igreja que tinha todos os dons. Eu nem cheguei lá, né? Ele não ia falar isso. E não sabia nem se comportar na mesa da ceia, né? A igreja de Corinto tinha todos os dons. Capítulo 1, acho que verso 7, ele fala assim: olha, vocês têm todos os dons disponíveis, mas vocês não sabem se relacionar. Entendeu? Então, quando chega ali em Coríntios 11, eles estão ali no momento de ceia, e Paulo envia uma carta e fala assim: olha, nesse lugar aí tem 2 tipos de ceia. E essa ceia que vocês estão praticando não é a ceia do Senhor, tá? É a ceia dos homens. E aí ele vai prosseguindo nos capítulos, e ele fala assim, ó: tendo o Senhor dado graças, partiu e disse: façam isso em memória de mim. Aí a gente entendeu o quê? Que a gente tem que comer o pão, né? E não é. Faça em memória de mim é o partir. Resumindo, nós estamos ceando de forma errada. Porque muitas vezes a gente vai para a ceia virou um dia de culto. E às vezes a gente está comendo o pão na igreja, só que a gente não consegue olhar no olho do irmão, porque a gente está de mal com ele. Partam a vida e façam isso em memória de mim. Nossa. Entendeu? Nossa. Então, se você não está partindo a sua vida, que é o corpo, se você não parte a sua vida, você está matando o corpo de Cristo. Que ele continua no capítulo 11. Se você está ceando e você não discerne o corpo de Cristo, e o discernimento está em partir a sua vida, você está trazendo juízo para a sua própria cabeça e não avivamento. E nós estamos numa geração que está clamando por avivamento. Uau! O avivamento chegou! Eu canto isso. O avivamento chegou! Mas nós temos uma geração que odeia as relações. Problema de relacionamento. Não temos uma igreja junta, reunida. Entendeu? Sim. E estamos ceando. Estamos atraindo juízo e não avivamento. Entendeu? Uau. E ele fala assim, ó: por causa disso, muitos que estão entre vocês estão morrendo. Entendeu? Então a maneira que eles estão ceando está matando gente e não trazendo vida. É por isso que eu digo que nós precisamos de um avivamento relacional. Nossa, isso vai ficar marcado aí. Aleluia. Meu Deus. Lobby, né? Pastor, isso é forte, porque recentemente eu finalizei um livro do Corey Russell, que é o Ensina-nos a Orar. Já li. Você já leu, né? Já li. E tem uma parte que ele vai falar muito ali no começo sobre Maria e Marta. Né? E ele trata Marta como uma igreja que está trabalhando, tá fazendo muitas coisas enquanto Jesus está dentro da casa. E ele trata Maria como uma igreja que senta e ouve, se relaciona com Jesus, escolhe a melhor parte. Ele coloca assim. Mais uma vez, a gente traz um entendimento sobre um avivamento relacional. Como? O que fundamenta não é o serviço, é o relacionamento. Não tem problema nenhum a gente fazer coisas na igreja. O problema é se a gente faz aquilo sem relação. A melhor parte é o fundamento. O que Jesus está comunicando ali nessa história? Nessa cena? Ele está comunicando: Marta, escolhe a melhor parte. Ele está dizendo o quê? O relacionamento é que fundamenta o serviço. Primeiro a relação, depois o serviço. Entendeu? Sim. Ele está comunicando isso. Primeiro eu me relaciono com o Senhor e com os santos. Por isso que nós precisamos de um avivamento relacional. Se tratando, quando a gente olha para os tempos passados, nós temos o quê? O irmãozinho pegava o violão, ia para o culto ministrar e virava a costa para a igreja. Quem já viu isso? Já. Então ali ele ficava sozinho, um monte de irmãos sem entender, porque ele era o espiritual da coisa. E tu perguntava para ele assim: o que tu tá fazendo? Não importa, a igreja não entendeu. O importante foi que eu adorei. E Deus veio. Tá errado, amigo. Porque o propósito daquele irmão, do ministro, é tornar a igreja uma só equipe de música. Sim. Que louve o Senhor, Sim. entendeu?
Sim. Tu tá entendendo? Tô entendendo. Então, o que acontece? Não é o serviço que fundamenta. Sim. É a relação que fundamenta. Sim, nossa. Entendeu? Então, tu quer conhecer alguém? Eu tenho falado isso. Inclusive, tô escrevendo sobre isso, um livro. Eita, em primeira mão, você tá falando, né? Vou lançar ele. Tô escrevendo um livro. Já tô no último capítulo. Eu vou... Lá na comunidade a gente tem uma editora. Sim. Ainda não deu start para fazer a prensa do livro, mas tô terminando ele. E eu falo justamente sobre isso. Sobre a relação. Avivamento relacional. Entendeu? Sim. Porque nós precisamos disso. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu me torno em família. Tu quer conhecer alguém? Observa como ele se relaciona com as pessoas. E essa vida de comunidade, Pastor Wesley, eu inclusive até vi um vídeo recentemente do apóstolo Rogério. Meu pastor. Isso. Dele falando sobre o livro do Art Quentes, né? Verdadeira comunhão. Livraço. Simples. Nossa. E muito profundo. E lá ele falava do preço que é viver em comunidade, né? Eu achei aquilo muito forte. E esse preço de viver em comunidade, pastor Wesley, assim... Cara... Mais uma vez, avivamento relacional. A gente está sendo ferido por isso na nossa... O nome do seu livro vai ser Avivamento Relacional? A gente está muito ferido pela vida em comunidade. A gente não tem feito tantos programas, tantas conferências. A gente tem buscado morar próximo um do outro. Por exemplo, a igreja está no Araçagi. Sim. E os irmãos estão começando a mudar para o Araçagi. Eu moro no Araçagi. Sim. Então, eu moro de frente do meu pastor. Nossa. Mesma rua. O que a gente faz? A gente senta na porta, eu e o Rogério, a gente senta na porta com as nossas esposas, os filhos ficam brincando. Porque a gente decidiu ser intencional na vida em comunidade. Entendeu? A gente quer morar perto um do outro. Intencional. Vai ter briga? Vai. Não tem problema. Bem-vindo. Essa é a igreja. E não tem problema a gente ser diferente. Não tem problema. As nossas divergências, elas devem convergir em Cristo. Nossa. Entendeu? Isso. Quando tu olha para Corinto, ele faz alusão à igreja, a uma lavoura. Lavoura, né? E nós somos lavradores que estamos trabalhando e cooperando na mesma lavoura. Entendeu? Isso. Então não tem problema de ser diferente. E nós temos um grande problema. Sabe por quê que nós não queremos viver em comunidade? E daí eu te falo, o maior inimigo da vida em comunidade e da comunhão é o orgulho. Meu Entendeu? Deus, que nasceu lá no coração de um caba chamado Caim. Sim. Entendeu? Caim, capítulo 4 de Gênesis. Então Caim saiu da presença do Senhor, conheceu sua mulher, teve um filho, construiu uma cidade e colocou o nome dessa cidade do nome do filho dele, Enoque. Sendo que esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus, é outro Enoque. E o significado desse nome Enoque significa iniciado. O que Caim está comunicando? Deus, não é contigo, é comigo. Está começando em mim um novo tipo de gente, orgulho. De Caim vem quem? Nimrod. Nossa. Olha só, que o bagulho vai ficar doido. De Caim vem Nimrod. Nimrod constrói o quê? Babel. Babel o quê? São tijolos. Tijolo é igual. Todo mundo igual. Todo mundo pensa da mesma forma. E o engraçado é que Babel, eles queriam chegar onde? No céu. O que a igreja da atualidade está querendo fazer? Chegar no céu. O que a gente canta? Vamos tocar o céu. Quem queria tocar o céu? Babel. Aí em Atos 2, Deus organiza tudo. Não é vocês que estão vindo. Eu que estou indo. Vocês são pedras. Uau, como eu fico. Olha como eu fico. Meu Deus do céu. Vocês são pedras diferentes, mas que estão construindo uma casa para que Deus possa habitar. Entendeu? Nossa. Não é que vocês que vêm, eu que vou. Nossa. Eu que vou descer com o meu espírito. Permaneçam como?
juntos nas diferenças de vocês, porque eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Meu Deus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Joel 2. Nossa. Entendeu? Isso é a igreja. Nossa. Vida em comunidade. Então, quando eu e você nós estivermos juntos, Deus vem. Nossa. Aí nós estamos cantando, entendemos que se a gente orar. Amigo, não adianta. Não adianta orar se você não está junto. E o que a gente está vendo hoje no Brasil? Um monte de irmãozinho orando de maneira sectarizada. Cada um com sua teologia, cada um com a sua diferença, mas não suportam estar juntos. 1 Coríntios. Nossa. O Brasil foi escolhido. Como? Se a gente está mais se parecendo com a igreja de Corinto do que com a igreja de Atos. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Meu Deus. Não, lá, pastor. A gente precisa de mais tempo aí nessa soma dos diferentes aí. Marca aí o 2, né? Já marca o 2. Aleluia. E voltando para essa parte, né, que o senhor falou no começo da casa de oração, da Sião, que hoje é o que o senhor vive muito, que o senhor é o pastor que cuida, né? E o senhor falou que todos estavam reunidos em Atos. E eu acho que é bem interessante a gente ir mais fundo aqui nessa passagem. O senhor falou que todos estavam reunidos, né, durante um tempo. Sim. Jesus sobe e fala, ó, fiquem e aguardem, esperem. E Flávio José fala que aproximadamente tinham 700 pessoas, 800 ou 500, mais ou menos, quando Jesus dá aquela ordem. Sim. Mas a gente vê só 120, pastor, recebendo, conseguindo permanecer naquela vida em comunidade. Isso. Entendeu? O que atrai, quando ele fala assim, permaneçam juntos, ele está falando de uma vida entranhada. Sim. Entendeu? Sim. Permaneçam juntos em Jerusalém. Se entranhem, vivam em comunidade. Porque Deus, ele criou um homem coletivo. Nossa. Adão era um homem coletivo. Sim. E a gente tem a ideia de Adão como se fosse um homem. Ele era uma coletividade. Entendeu? Sim. Então o que acontece? Lá em Atos 2, permaneçam juntos, vivam em comunidade. Falou sobre Sião, né? Isso. A casa de oração Sião. É uma casa de oração. O que a gente pensa? O pessoal se espanta, que a gente fica o dia todo igual monge. E o pessoal se espanta. Porque você não consegue estabelecer uma vida de oração somente com o vertical. Tem que ser com o horizontal também. Entendeu? Deus não faz nada sem o meu irmão. Então você quer estabelecer e edificar um lugar de oração? Viva em comunidade. Entendeu? E quando você chega em Sião, você se espanta. Tem oração? Tem. Mas a vida da igreja é nítida. Dos missionários que moram lá, as famílias, eu morei lá. Entendeu? 2015, Deus liberou uma palavra pra gente. Meu pastor sempre falava, Charles, vai chegar um dia que nós teremos um local. E esse local será um lugar de oração, de entendimento, de envio e de vida da igreja. Como assim? Quando nós olhamos para Atos, eles permaneciam juntos na comunhão, partir do pão, na oração e no ensino dos apóstolos. Sim. Os 4 pontos. E quando o pastor Rogério me falava isso, eu sempre liguei a isso. É Atos. 2021. Encontramos uma casa. Deus mostrou uma casa. E a gente foi olhar essa casa e ali dentro do carro, pastora Maria Luísa falasse pra mim, Wesley, tu tem coragem de pioneirar a casa de oração? Falei, tenho. Missão dada, missão cumprida. Vamos embora. Minha esposa na época trabalhava numa escola. Entendemos de Deus e ela,
amor, chegou o tempo, sai do trabalho. Ela saiu do trabalho, loucura, né? Sai do trabalho, vamos pioneirar a casa. De repente nós estamos dentro da casa de oração com um casal, Maurício e Rosana, amigos nossos, casal diáconos preciosos, mais 2 jovens, o Pedro, que hoje está nos Estados Unidos, e o Joel, que está hoje no Sul, também missionário. E eles toparam pioneirar aquele lugar, e a gente começou a desenvolver a vida da igreja. E o engraçado é que, de fato, a gente invertiu de forma intencional. E a nossa comunidade começou a enxergar aquilo. Sim. Alguns não entenderam, outros entenderam. Como assim? Morar junto, tomar café junto, almoçar junto. Entendeu? Ah, mas um dia o pau vai quebrar. Não quer mais. Quebrou não, amigo. Claro que tem as divergências. Sim. Mas serviu muito para matar o nosso ego. E naquele lugar eu tive experiências fortíssimas. Eu tive experiências transcendentes naquele lugar. Se eu te contar aqui, às vezes a gente estava na hora do almoço, quando eu ia lavar a louça, e todo mundo ia para os seus quartos dormir, e eu ficava só. Uma vez eu estava naquele lugar e Deus me visitou naquele lugar. Literal. E eu senti de verdade alguém passando naquele lugar. Eu tinha certeza que era Deus. Eu comecei a chorar lavando louça. Tive experiências transcendentes. Mas o que me feriu foi a vida da igreja, porque Jesus está no outro. Entendeu? Sim, sim. E o que faz você edificar um lugar de oração é a vida em comunidade. Entendeu? A gente fez uma escola. E na escola tem, inclusive vai ter a escola mês que vem, uma semana, tá? Sim. E essa escola de 10 dias, no final tem a formatura, e o aluno falou assim: cara, as aulas foram massa, os turnos foram massa, mas o que mais me chamou a atenção nessa escola foi como vocês vivem. Isso pra mim eu vou levar pra vida. Tá vendo? Então a maneira como nós nos relacionamos, sim, comunica ao Deus que nós servimos. Sim. E naquele lugar nós estamos tentando viver a vida da igreja. Entendeu? E essa visão de casa de oração, né, pastor? Que não é só, como você falou, não é só oração. Vai além, né? Vocês trazem a casa de oração Sião, né, como realmente um lugar de paternidade, de acolhimento, né? Sim. Porque eu acredito que isso também gera muita transformação. Imagina uma pessoa que não vive isso dentro de casa, pastor. Nossa. Chega lá e enxerga isso em vocês. Muito bom. Tu já foi para um retiro, não já? Já. Uma escola que você fica ali todo o tempo. A gente vive isso todo dia, como se fosse um retiro. Mas, entendeu? Não é bom o retiro? É, rapaz. Os irmãos. É aquilo ali, amigo. Sai de lá todo mundo, né? É todo dia daquele jeito. É como se você estivesse num retiro que não vai acabar nunca. Sim. Só que de maneira mais profunda. Entendeu? O que é a casa de oração? É a igreja. Ah, a casa de oração Sião. Mas é a igreja Missão Cristã Casa do Pai. Não é um ministério à parte. É a própria Missão Casa do Pai, entendeu? É a própria igreja. Sim. Quem mantém aquele lugar? A Missão Cristã Casa do Pai, a igreja. Sim. Quem mantém aquele lugar é o irmão, é o empresário, é a própria igreja. Sim. Entendeu? Não é um ministério à parte para-eclesiástico. Sim. Os irmãos aprenderam a quê? A sustentar os outros. Porque às vezes o empresário ele não tem tempo de viver isso, mas ele pode investir em pessoas que têm tempo para viver isso. Sim, sim. Entendeu? Interessante. Tá entendendo? Sim, pode então é a forma dele colaborar. Ah, é um ministério à parte. Não, é a própria igreja que sustenta. Entendeu? Em todos os aspectos. Em oração, em o financeiro, entendeu? Inclusive agora a gente faz uma vigília por mês. Vai ter sexta-feira. Amanhã tem vigília. 10 horas, né? Olha aí, ó. Amanhã tem vigília, 9 da noite. Se quiser aparecer lá. Rapaz. Entendeu? Então toda última sexta-feira do mês a gente faz uma vigília. E o que acontece? Sião é esse lugar. A nossa comunidade tem se voltado para lá, é um lugar, é um refúgio no Senhor,
Lá você encontra irmãos preciosos que o Brasil não conhece. Por exemplo, o Júnior Raimundo Lorival é um menino violento em Deus. Não conheço ninguém mais profundo que ele. O Brasil não conhece ele. O Maranhão não conhece ele. Mas ele é profundo e violento no Senhor. Sim. Sabe? Sim. Lá nós temos também o Marlone, família. O Marlone é um cara violento nas escrituras. Ninguém conhece ele, um cara que tá ali. Esse é o vislumbre da igreja. Uau. Pessoas que não são conhecidas, mas que são ativas no reino, entendeu? É um lugar também de conexão, né, pastor? De conexão. Ali pisa a gente do Brasil todo. Conexão. Deus tem ministrado muito no nosso coração a respeito de uma geração conectar a outra geração. De uma geração passar Salmo 145. Salmo né? 145. Tem uma música minha que você assistiu? Já, o senhor começa falando desse salmo. Né, que uma geração contará a outra geração. Mas isso. Os feitos. Isso mesmo. Então, vamos lá. A minha filha cresceu nesse ambiente. Eu já ia falar dela. Entendeu? O senhor está conectando ela. Os nossos filhos, Uau. eles estão vendo. A minha filha chora quando não vai pra igreja. Meu Deus. Mãe, eu quero ir pra igreja. Eu quero estar junto. A menina quer estar... E eles estão crescendo juntos nesse ambiente. Sim. E qual é o nosso papel como pai? Ensinar a vida em comunidade. Sim. Filha, esse aqui é o lugar mais seguro que você pode estar na terra. Entendeu? Sim. Por exemplo, pandemia. Minha filha cresceu em comunidade, que a gente estava todo o tempo junto. Mas nós temos famílias que os filhos não cresceram, não conhecem. E quando ela vai para a escola com os amiguinhos dela, tu percebe que eles têm mais facilidade. Sim. E essa geração da minha filha é uma geração pós-pandêmica. Pós-pandêmica. Os meninos são tudo com medo. Ela não, eles vão... estão tudo na frente. Entendeu? Então a gente tá criando os nossos filhos nesse ambiente, no ambiente da presença. E a presença está onde? Na vida em comunidade. Sim. Salmo capítulo 2. Deus está no trono rindo. O salmista está preocupado. Ele ri. Pensa, eu vou aterrorizar a terra. Uau. Dizendo. Quem é que diz na terra sobre Deus? A igreja. Entendeu? A igreja é a representação visível de Deus na terra. Sim. Então como é que nós iremos comunicar se nós estamos quebrados na relação? Entendeu? Sim. Então por isso que eu sempre estou dizendo, nós precisamos de um avivamento relacional. As nossas relações precisam ser avivadas. Eu estou comunicando isso há muito tempo. Cara, vamos afiar as relações. É o que nós temos falado lá na missão. Meu pastor, então, nós temos falado sobre isso. Eu percebo isso também, pastor. Deus também tem... Eu acredito que quando Deus fala, como nós somos um só corpo ligado a uma só cabeça, Ele começa... Claro que cada um tem a sua identidade, né? Mas eu acredito que a gente começa a entender uma mensagem. É uma mensagem para a igreja, né? É uma mensagem. É uma mensagem. E atualmente... Deus tem sacudido um pouco a gente em relação a isso também, pastor. Glória a Deus. Em viver essa vida, né, de discipulado, essa vida de que o discipulado não é só sentar com o cara e falar, aí, cara, como é que tu tá? Aí abre um versículo aqui, não. Eita, eu tô pegando o ponto que ele falar. Gente, irmão, eu falo demais, me perdoa. Não, a gente tá aqui pra ouvir o senhor, pode falar. Amigo, discipulado não é uma programação. Entendeu? Não é uma programação, discipulado. O Brasil entendeu errado. Discipulado não é uma revistinha que você pega e senta e ensina. Não é isso. Entendeu? Jesus, ele ensinou com a vida. Entendeu? Ele ensinou com a vida. No sermão escatológico de Jesus, Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam, Senhor, qual sinal será da tua vinda e do fim dos tempos, né? Vamos lá. Como assim? Os discípulos mal sabiam que Jesus ia morrer, muito menos ressuscitar e muito menos voltar de novo. Que pergunta é aquela? Eles estavam falando sobre o reino ali
político e teocrático de Jesus, né? Que ele iria se sentar no trono. E pra gente entender um pouquinho, até Jesus falar, senta aqui que eu vou explicar pra vocês, existe um contexto. O que acontece no 24 começa no 21. Entendeu? Quando Jesus entra em Jerusalém e é recebido como rei. Sim. E as pessoas começam a abanar ali as plantas, né? Os galhos, e começam a falar o quê? Hosana, que significa salva-nos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. A pergunta é, eles sabiam o que estava acontecendo ali? Sabiam. Aquilo ali era a profecia de Zacarias capítulo 9. Isso. Exulte, ó Sião, teu rei vem montado numa jumentinha. Uau. Versículo 9. Lá em Zacarias, depois do 9, acontece o versículo 10. Ele vai destruir os cavalos de guerra. Na cabeça de Pedão, os discípulos, é agora que o pau vai quebrar. Porque se o versículo 9 está se cumprindo, ele está entrando. E naquela época quem dominava Jerusalém? Roma. Oprimia aquele povo. Na cabeça de Pedão, ele estava tudo armado, montando a gangue dele. A gangue do Pedrão. Pedão, Pedro. Ele era muito hemorrágico. Vou montar aqui minha gangue porque agora ele está entrando em Jerusalém. Ele vai direto lá para César, vai tomar o poder, vai quebrar o pau, vai matar todo mundo. Jesus frustra o coração deles, porque Jesus não vai até Roma. Ele faz o quê? Ele entra pro templo. Uau. Ele entra no templo. E quando ele entra no templo, o pessoal tá vendendo. Quem tá governando o templo? Mamon. Um estilo hedonista. Benefício pessoal. O que Jesus faz? Vira as mesas. Ei! A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vocês estão fazendo ela covil de salteadores. E pior, ele sai dali, ele vai pra porta do templo e fala assim, olha, isso aqui eu vou destruir em 3 dias. Uau, vamos lá. Aí de lá ele vai pra onde? Monte das Oliveiras. Ele senta no Monte das Oliveiras com os discípulos. Aí o que acontece? Senhor, peraí, tá, nós estamos todos confusos, estamos frustrados. Vocês querem saber quando é que vai acontecer isso? O meu reino, a minha vida, quando eu vou sentar em Jerusalém, sentem que eu vou contar pra vocês. Aí ele começa a falar, cuidado com o engano. Aí depois ele começa a dar vários sinais, entendeu? Discipulado é uma vida, é uma construção. Eu estou construindo desde o capítulo 21 até chegar aqui. Eles estão observando o que Jesus fez. Ah, tá. Então é isso, Jesus, é isso. É uma vida. Então Jesus viveu, sim, formou discípulos, não com uma portila, mas com a vida. Sim. Entendeu? Sim. E nós estamos fazendo o contrário. Não quer dizer que a gente não tem que sentar e ensinar. Tem que ensinar. Sim. Mas Paulo fala o quê? Por favor, imitem a minha vida, porque eu estou imitando Cristo. Ele está dizendo que isso é discipulado. Entendeu? Sim. Eu estou seguindo a palavra de Deus. Então, se eu sigo a palavra de Deus e você me segue, você anda comigo, logo você vai fazer a mesma coisa. Sim. Entendeu? Teu discipulado não é uma programação, uma cartilha. Discipulado é a maneira como você vive. Se eu estou vivendo na igreja, minha filha está observando isso, consequentemente, ela vai viver na igreja também. Sim. Entendeu? Sim. Discipulado. Se de fato eu amo Jesus e eu ensino isso para minha filha, ela vai seguir isso, não aquilo que eu falo, mas a maneira como eu vivo. Entendeu? Eu acho incrível isso aí que o senhor abordou, pastor. Na verdade, Jesus, ele é magnífico nas coisas que ele fazia. Realmente, ele bugava mesmo. Eu acho que se eu fosse discípulo dele, eu também bugaria várias vezes. Demais. E tem uma hora que a Bíblia diz que quando ele está na ceia e ele começa a dizer que tendo Jesus noção de toda a autoridade, de todo o poder que estava sobre ele, no momento que ele sabia de toda a autoridade, ele tinha todo o poder, que ele tinha... A Bíblia diz que ele se levanta, tira a capa dele, pega um pano, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu acho isso incrível, pastor, porque o senhor falou,
bateu muito na tecla do orgulho. E quando Jesus ele soube, no momento que ele tinha toda a autoridade, foi o momento que ele mais serviu. Isso. Foi o momento que ele mais discipulou, ensinando, olha, é assim que vocês precisam fazer. No momento que vocês estão... Porque a gente vive um pouco, às vezes, isso na igreja brasileira. Eu acho que o púlpito, pastor, ele é um perigo, às vezes. Esses caras escondidos, que eu acabou de falar, eles vivem o melhor tempo da vida deles. Porque estar exposto, às vezes, gera uma certa dificuldade de lidar com aquela exposição. Sim. Com os olhares, com a mídia, com a fama, com tudo Sim. aquilo, né? E eu acho incrível que Jesus ele traz esse ensinamento de discipulado. Eu falo muito isso pros meninos lá na casa. O maior não é aquele que está em cima do púlpito. É isso aí. O maior é o cara que está lá no estacionamento. Ajudando os caras a estacionar o carro. Vou te falar aqui uma coisa. Quem foi o maior profeta da Bíblia? Olha. João Batista. João imersor. Mais conhecido como Yohanan. João fez coisas miraculosas? Não. Só batizou, Não fez. Pregou. Em comparação a Elias, a Moisés. Não Moisés desceu botou o fogo, cajado, né? abriu o mar. Elias sumiu a carruagem de fogo. Coitado do João, só pregou e batizou, né? João só pregou e batizou. Mas, dentre o nascido de mulher, não tem nenhum maior do que ele. Entendeu? Sim. João carregou um peso de vida, de postura. Entendeu? Então não é aquilo que... Não é a forma miraculosa. Eu vou te falar uma coisa. Nesses dias, eu não me espanto mais com talento, dom. Tu pode falar aqui meu CPF e dizer o que eu tô pensando agora. Não vou ficar espantado. Porque quando a gente olha para Números 24, a gente vê um cara que via tudo. Balaão. Conhecia os oráculos de Deus. Mas foi reprovado pelo Senhor. Entendeu? Sim. Não me espanto. Mas eu vou me espantar com o peso de vida que você carrega. Sim. A postura que você tem diante de Deus, diante da sua família. Entendeu? É isso que faz a diferença. É isso que fez a diferença com João. O peso de vida que ele carregava, entendeu? Sim. Não tem problema nenhum hoje a exposição. Não tem problema a exposição. E o nosso medidor não é a internet. Uau. Entendeu? Aí a gente mede, fulano tá na internet, está... Quantos likes, né? tipo assim, às vezes fulano da internet, fulano tem autoridade. Não quer dizer nada com isso. Ou então às vezes fulano tá... Eu já vi assim frases, fulano não tá na internet e está escondido de Deus. Não é isso. A nossa medição não é Instagram. Eu conheço gente que não tá no Instagram e não está escondido em Deus, mano. Entendeu? Sim. Eu conheço gente que está no Instagram e está escondido no Senhor. Entendeu? Sim, Com buga um pouquinho. Porque não é o medidor a rede social. Não é. Agora a vida real sim é um medidor. A maneira como eu trato a minha esposa, a minha filha, os meus amigos. Entendeu? A maneira como eu me porto. Porque às vezes Aquilo Deus, que eu posto. Porque às vezes Deus vai fazer do Senhor uma voz, né? Uma voz? Ele fez de João uma voz, mas no momento certo João falou, olha, importa que ele cresça. Né? Eu preciso ir no banheiro, tem como? Não, tem. Tem como? Dar uma... Ou não? Tem. Vai lá, De vai lá, verdade pastor. tem? Tá. A gente dá Gente do céu. É porque eu não posso ficar sem tomar água. Onde é o banheiro aqui? Bem aqui, essa coxinha esquerda. E aí, tá de boa? Tu falou agora pra depois, né? Tá de boa? Tá tranquilo? É de boa. Quanto tempo a gente ainda tem? Porque eu acho que a gente vai fundo, viu? Acaba tendo. Até 10h30. E aí, meu filho? Como é que tá? Valeu, tamo junto. Tem chão aí. Você é doido, tem muito corte aí, viu? Tu vai deitar aqui e Tem morrer. chão. Tem muito corte aí, viu? Aqui e morrer. Rapaz. Tô nem colocando câmera central, só assim, ó. Meu amigo, tem muito corte aí. Essa parada que ele falou aí da pedra e do tijolo. Vou investir, viu, melhorzinho? Vixe, viu? Ei, melhorzinho, eu esqueci de te falar. Eu tô de jejum de café, velho. Ah, pelo amor.
Tô de jejum de café, Por isso que eu tô ouvindo um café cheio. da hora que tu botou aqui, Deus nem pense em quebrar. Tu não tem como esquentar pra ele, não? Hã? Não tem no micro-ondas, tu esquenta. Eu ainda tenho um restinho ali no... Dá pra Júnior aqui, ó. Então, ó, Júnior. Vê se consegue beber. Agora eu tô em paz. Agora eu tô tranquilo. Aí. Vou beber menos água agora. Ô, pastor, é que eu tô Pois é, nossa, pastor, essa parte da vida, eu quero ler seu livro. O senhor falou da vida de oração aí, eu ia até concluir também, porque eu tô lendo o livro do apóstolo Rogério, o Eterna Identidade da Igreja, né? E lá ele fala muito sobre essa parte que o senhor falou aí de Jesus entrando no templo, né? Sim. Tem uma parte do livro que ele fala sobre a parte do livro mesmo que fala sobre a identidade da igreja, né? Sim. E eu achei muito interessante como o pastor Rogério colocou, né? Ele colocou de uma forma intensa, né? Eu queria até fazer uma pergunta pro senhor. Essa editora de vocês produzem outros livros além dos de vocês, pastor? Ou é só mesmo da casa? Então, a Casa Publicações, ela produz, né? Para todo o Brasil, entende? Então, se você quiser o contato, eu te passo. Ô, pastor, é porque Deus... Lembra que eu falei pro senhor sobre essa parte de gerações? Sim. No começo do ano de 2020... Na verdade, 2021 eu vivi uma vida muito doida, assim, né, pastor? 2021 eu fui pra escola, vivi um tempo precioso, né? E aí, no final de 2021, eu perco minha mãe numa parada assim muito doida, né? Foi muito rápido, assim, a forma como ela faleceu. E quando ela faleceu, pastor, começou um processo de... Deus começou a me matar, assim, me esmagar, assim, parece que ele tava me enfiando numa forma menor do que eu e cortando as partes que sobravam. Né? E no começo de 2022 ele falou comigo sobre o nazireado, né? E em 2022 eu fiquei só ouvindo ele aprendendo, né? Eu li muito o Lou Engle, não sei se você conhece o Lou Engle. Claro. Aquele cara que fica... Como não? Chapando. Li muito, consumi também muito a galera da One, né? O Cantarino nos ajudou muito nessa época. Meu amigo, gente boa. E aí quando chegou 2023 eu decidi fazer o voto, né? Por causa do cabelo e tudo. Só que no começo de 2022 também Deus começou a falar com a gente sobre gerações, pastor. Né? Que quando uma geração ela não consegue comunicar a outra, sempre vai acontecer aquilo que aconteceu em Juízes. Tu tá escrevendo sobre isso? Pronto, vamos publicar logo esse livro. É isso que a gente tá escrevendo. E assim, o estalo foi Ana e Simeão, quando eles veem Jesus. E quando Simeão fala assim, os meus olhos viram e a minha geração está vendo. Ele tipo conecta Malaquias com aquilo que ele tá vendo. Sim, sim. Que Malaquias falou que ia vir alguém que ia preparar o caminho para aquele menino. Sim, sim. Agora imagina uma geração contando a outra, cara. Talvez seja na tua geração que vai surgir um cara que vai preparar o caminho. Sim. Eles conseguiram conectar uma geração a outra para chegar até Simeão. E Simeão conseguiu ver a promessa porque ele ouviu Malaquias, que passou de pai para filho, de filho para pai, de avô, de neto. E isso foi o que despertou a gente pra gente conectar e começar a falar sobre gerações. Entendi. Né? E a gente tá escrevendo sobre isso, que é um Deus geracional. Cara, é muito bom. A gente precisa ter a compreensão, de fato, sobre teologia bíblica. Sim. E se você olha para a Escritura e tem a compreensão do plano de Deus, você vai entender o que ele está comunicando. A gente precisa ser ferido pela palavra nesses dias para entender o que ele está comunicando para a nossa geração, sabe? Está escrito. Entendeu? Além da gente ser fraco em relação, nós somos fracos de Bíblia também. Entendeu? Nós somos muito fracos de Bíblia, Nick. Demais. Por quê? E quando nós olhamos para a Escritura, a gente tem um plano de Deus disponível. E ele está comunicando para a gente. E sabe por que nós seremos mais cobrados? Porque nós já temos tudo pronto. Tudo em um livro. Antigamente era de forma oral que eles comunicavam. Mas agora nós temos o quê? Nós temos todo um livro. Sim. Todo separadinho, todo organizado. E a gente está gastando tempo com outras coisas, não liga para... Entendeu? Escrituras. Então, assim,
Eu hoje já falo pra minha filha que tem um rei que vai voltar e vai julgar a terra. Zacarias capítulo 14. Eu já tô comunicando a ela. Ela vai crescer ouvindo isso. Que não somente ele morreu, mas que ele ressuscitou e vai voltar. E ela já vai comunicar isso na escola, pros seus amigos. Entendeu? Porque quando a gente não entende a Bíblia e o plano de Deus, a gente só prega sobre a cruz. Como assim só prega sobre a cruz? Gálatas 1:8 diz que se você não prega o evangelho de forma completa, você é amaldiçoado. Nós precisamos falar sobre a cruz? Sim. Mas nós precisamos falar sobre a coroa, sobre o rei bélico que está vindo. Isso. E isso é comunicar de forma saudável às gerações futuras o evangelho de forma completa, na sua completude. Sim. Por isso eu acredito que essa geração que está vindo, que é a geração da minha filha, eles serão muito mais violentos. Só que nós precisamos preparar esse caminho, pavimentar esse caminho. E esse caminho precisa ser um caminho bíblico. Sim. Precisa sair dessa parada de sensação, tô sentindo. De fato, trazer uma parada mais robusta para os nossos filhos. Sim. Entendeu? É dever de todo crente beber de boa teologia. Entendeu? Sim. A teologia não é só pro pastor, pra gente. É pra todo cristão. Entendeu? Sim. A gente precisa ter o pastor. mesmo teor teológico do pastor. Pra saber falar? Não. Pra saber viver. E a cultura, né? Inclusive, falando aqui pra galera, né, sobre a nossa conferência, que é agora dia 11, 12, 13. O pastor Charles já tá com a gente. A gente também tá falando sobre essa parte de cultura, né, pastor? Acredito que a cultura, ela também vem muito do ensino. Os gregos hoje são... A cultura dos gregos foi uma coisa enorme. A gente hoje lê uma Bíblia que, na sua tradução do Novo Testamento, tá em grego, né? Então, assim, eles foram muito bons em implantar uma cultura, né? Mas o ensino é prioritário. E eu queria também fazer uma pergunta para o senhor em relação a como que o senhor vê os 5 ministérios hoje se movendo nesses últimos dias em relação ao avivamento. Legal, muito bom. Quando a gente fala de 5 ministérios, a gente pensa logo em Efésios, tá? Ele fala que tudo isso é pela igreja, né? Então ele divide ali, ele libera ali de alguma forma que a igreja ela é a profética, ela é a apostólica. E como é que eu vejo em relação ao avivamento dos 5 ministérios? Os 5 ministérios, ele precisa cooperar com os santos. É uma cooperação que nós fazemos com os santos. Entendeu? Então, essa cooperação está ligado a avivamento relacional. Entendeu? Porque eu vou cooperar para que uma relação ela se torne saudável, que é o corpo de Cristo. Entendeu? Ferramentas para dar um suporte para uma relação que é o corpo. Sim. Eu vejo dessa forma. Sim. Entendeu? Eu vi uma frase que me deixou meio triste e chateado, mas eu conversei com o irmão. Ele disse assim: eu amo Jesus, eu gosto dos moveres, cara, mas eu não quero me envolver com a igreja. Eu fico lá, faço meu trabalho, mas me envolver, não quero. Falei, uau, que loucura. Isso não existe. Aí eu falei, por acaso o corpo está fora da cabeça, não faz sentido. Se você ama Jesus, você ama o corpo. Se você está envolvido de alguma forma ministerial, você precisa cooperar com o corpo. Os 5 ministérios estão ligados a uma cooperação que vai fundamentar uma relação. Entendeu? Sim. Suporte para que essa relação seja saudável. Sim. Para que o corpo seja saudável. Entendeu? Sim. Então isso é ser profético, é ser apostólico. Entendeu? Sim, sim.
Profético e apostólico. A gente não precisa fazer muito barulho. Tô falando sempre isso. Nós estamos fazendo barulho demais. A gente tá igual os meninos na praça fazendo barulho e ninguém entende. Profético e apostólico se constrói numa relação, numa comunhão. Como? Evangelho. Chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Isso. Nisso consiste 5 ministérios, numa relação. A gente costuma separar algo ministerial, aqui é o ministerial, aqui é o discipulado. Não. É a mesma coisa. Pessoas engajadas, recebendo ferramentas do próprio Deus para dar suporte a uma relação. Sim. Entendeu? Sim. E quando essa relação for saudável, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Bem. Uma E nesse- relação que atrai avivamento. E o senhor crê que nesses últimos dias vai estar atrelado, vai ter algum que vai se destacar mais ou não? Por exemplo, o mestre, porque, como o senhor falou no sermão de Mateus capítulo 24, Jesus começa dizendo, né? Cuidado para que ninguém vos engane. E o engano vai ser um grande agente desses Vai ser últimos não, dias. já é. É. Porque, na verdade, ali Jesus está falando de fim dos tempos, né? Sim, E fim dos tempos e os últimos dias são duas coisas diferentes. sim. Últimos dias começaram onde? Na cruz. É, Segundo o livro de Hebreus. isso. Nós estamos, assim, no início do fim dos tempos. E o engano é a maior marca. É uma marca. E eu percebo, às vezes, a resistência da igreja em relação ao mestre. Eu percebo que a igreja tem dificuldade em lidar com o mestre. Sim. E eu queria que o senhor falasse um pouco como que o senhor vê o mestre, né, nesses últimos dias, já que ele combate tanto esse falso ensino. Tá. Por que que eu digo que não é a igreja? Eu digo que é uma estrutura, como o meu pastor fala, é uma prostituta disfarçada de noiva. Sim, Entendeu? sim. Por que que existe uma resistência em relação ao ensino? Porque o ensino, ele te liberta. A Bíblia já diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o entendimento vai gerar em você um comportamento. É por isso que existe uma resistência. Isso. Entendeu? Porque quando eu olho para a Escritura, eu preciso entender a Escritura para viver a Escritura. Filhinhos, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando eu entendo de verdade, eu vivo. Entendeu? Sim. Amigo, não tem como você entender e não viver. É. Se você entende e não vive, é porque você está negando sua fé. Mas, cara, quando você entende, sabe a essência do evangelho, você começa a viver. Por isso que existe uma resistência ao ensino. Por quê? Porque o governo do anticristo, ele trabalha contra isso. Sim. Entendeu? Sim. Principalmente agora que nós estamos nos aproximando do fim dos tempos, do tempo do fim. Trabalha contra isso. Ah, não é não. É. Jesus te instiga a estudar. Mateus capítulo 24 ele fala assim: olha, quem lê Daniel, Entenda. entenda. O que que Jesus está dizendo ali? Cabeção, estuda as escrituras. Quando eu olho para Daniel capítulo 12, acho que verso 10 diz assim, que muitos serão aperfeiçoados, muitos serão, outros que ficarão piores, vírgula, mas os sábios entenderão o tempo do fim. Aí o irmãozinho que tem preguiça de entender e estudar a Bíblia diz o quê? Ninguém sabe o dia e nem a hora, amigo. Não adianta estudar fim dos tempos. Tá errado.
E realmente a Bíblia diz isso, que ninguém sabe o dia nem a hora. Sim. Somente o Pai sabe o dia exato e a hora exata que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos, os santos, os sábios entenderão os sinais. Os tempos. Se tu diz que não é para estudar, para entender os tempos, olha só, você está rasgando o sermão escatológico de Jesus. Entendeu? Sim. Para você entender uma coisa, o anticristo ele vai enganar, se possível, até o quê? Os escolhidos. Só que ele engana quem não vive a verdade do evangelho. Porque no dia que esse miserável aparecer, se a gente tiver entendimento, nós vamos saber quem ele é. Os sábios entenderão. Porque nós temos ali características de quem ele é. Entendeu? Sim. Então, assim, o entendimento da escritura, o entendimento escritural, liberta. Eu vou saber sim quando estiver se aproximando. Como? Quando eu souber de alguma forma, falando agora de escatologia, que tem a ver com a questão do mestre, quando eu ouvi nos jornais, fulano está trazendo paz no Oriente Médio, que eu sei que ali que a ênfase do fim dos tempos é o Oriente Médio. Fulano está trazendo paz para o Oriente Médio, está unindo ali as nações Israel e os judeus e árabes. Já fico ligado. Informação 1. Dali você pode contar 3 anos e meio. Certinho, 3 anos e meio, ele vai e se senta no trono de Jerusalém, assume o governo de Jerusalém. E vai aparecer no noticiário. Fulano assume o poder de Jerusalém do Oriente Médio. A Bíblia diz o quê? Então pode correr. Quem está no telhado não desça. Então a gente que está entendendo vai saber o quê? É agora que vai começar a grande tribulação. Porque a partir dali ele vai começar a perseguir. Entendeu? Sim. Ele traz uma falsa paz, 3 anos e meio de paz, falsa paz, e agora ele assume de fato quem ele é. Só que a gente vai saber que nós somos os sábios. Sim. Nós somos os santos. Então nós não seremos enganados. É por isso que a luta do anticristo é para tirar o entendimento. Porque se você tira o entendimento, você não entende. E se você não entende, você não vive. Entendeu? Sim. Então por isso nós temos uma geração que é fraca na Bíblia. Sim, sim. E justamente nisso, enquanto o senhor falava, né? Tá aqui no meu script também pra gente falar sobre isso. Mas vamos adiantar logo que tá bom demais falar sobre isso. Mas assim, a grande comissão desses últimos dias. Legal. Eu acho que se criou uma mentalidade, às vezes, de evangelismo ou de pregação mesmo, assim, que a gente vai até as nações, muito, pastor, infantilizada. Por Equivocada. Exemplo, por exemplo, eu tenho só que, sei lá, falar Jesus eu te amo. E lá fala que atrelado à volta de Jesus, fala que quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias, aí virá o fim. Então, não é qualquer tipo de mensagem, não é qualquer tipo de evangelho que vai ser ministrado. E essa grande comissão dos últimos dias, pastor, como que o senhor vê ela atrelado também ao avivamento, né, que nós tanto esperamos e aguardamos e clamamos também? A grande comissão, ela é uma promessa e ela está escrita. Isso vai acontecer de fato. Mas nós temos um problema. Que problema é esse? Nós temos um equívoco. Aquele equívoco, né? Tem muita gente se movimentando de forma errada. O que aconteceu nos últimos anos? A implantação de bases missionárias. Então a base missionária está fazendo aquilo que era para a igreja fazer. Sim. Entendeu? E nós temos hoje no campo missionários quebrados e frustrados. Aquele jovenzinho que não suporta o confronto da sua comunidade local, do seu pastor. Então ele inventa uma missão. Eu faço parte da grande comissão, Deus falou comigo. E vai para o campo frustrado. Não, o importante é falar de Jesus, não interessa como eu estou. Mentira. Essa é a mentira do nosso meio.
Porque a grande comissão, ela não é algo para-eclesiástico, ela é por meio da igreja. Por que que nós ligamos isso ao avivamento? Porque nós acreditamos numa igreja que está vivendo um avivamento relacional. Sim. E esse avivamento relacional vai fazer essa igreja avançar na pregação do evangelho pelas nações. Sim. Entendeu? Sim. Tá, como é que se prepara um jovem hoje para o campo missionário? Se prepara um jovem para o campo missionário, fazendo ele viver a vida da igreja. Nós estamos fazendo o contrário. A gente quer preparar um jovem para o campo missionário, a gente manda ele para uma base missionária. Não faz sentido. Não faz sentido. Você quer enviar um jovem para o campo missionário? Faça ele se sujeitar aos seus irmãos. Faça ele obedecer ao seu pastor. E a partir desse lugar, ele vai estar pronto para pregar o evangelho nas nações. É por meio da igreja. Estão entendendo? Sim, sim. Esse é o entendimento que eu tenho, por meio da igreja. E quando a igreja estiver unida, aí lembramos, permaneçam juntos em Jerusalém. Aí nós iremos por todas as nações pregar o evangelho. Sim. Eu tô até procurando aqui também, pastor, uma passagem aqui em Atos que é muito interessante, que fala que estavam Paulo e Barnabé, né, ali em Antioquia, orando, vivendo a vida de comunidade. Sim. De repente o Espírito fala, Separa. Paulo e Barnabé, e enviem eles para pregar o evangelho, né? Então, assim, eu acho que também esse envio está muito atrelado com essa vida de comunidade, a vida de oração. Muito. E uma separação do Espírito. Muito. A gente está fazendo o quê? Enviando o jovem que está fazendo escola missionária. Não, nós precisamos enviar o jovem que está envolvido na vida da igreja, que tem raízes profundas, entendeu? Sim. A maneira como ele se relaciona, isso vai legitimar ele para pregar o evangelho nas nações. Entendeu? Então quem é o jovem preparado para participar da grande comissão? É o jovem que fez a escola missionária? Não. É o jovem que viveu a vida da igreja. Não é diferente de Atos. Lá em Atos era outra história. Sim. Porque eles estavam juntos. Olha, de repente, separa. Vamos lá. Tá entendendo? É muito interessante esse governo do Espírito também em cima da vida de uma igreja que vive em comunidade. Sim. Né? Porque aí é interessantíssimo. Meu Deus, é forte. Existem hoje dois tipos de envio. Que eu sempre falo. É o envio por emoção. Do jovem que acha que é missionário. Que foi ali para os eventos missionários. Levantou o tênis. Que levantou o tênis. Está disposto a morrer pelo evangelho. Esse para mim é um envio por emoção. E existe um envio verdadeiro. Sim. O envio que é pelo governo de Cristo. Que é pelo governo do Espírito. Sim. Que é a partir de uma comunidade local. Oh. Entendeu? O que o irmão faz hoje? O irmão faz hoje o quê? A partir de uma escola missionária, ele se acha missionário para pregar as nações. Entendeu? Sim. O que a gente precisa entender? Que o envio não é por emoção, não é por uma escola missionária. O envio é pela vida da igreja. Sim. Entendeu? Por isso que eu falei lá no início. Sim. Observa como é que esse jovem vive a vida da igreja, a maneira como ele se sujeita. Sim. Porque o que é a vida da igreja? Sujeitando uns aos outros. Tá, quem é o melhor jovem aqui para enviar para as nações? É aquele que serve. É aquele que está sujeito ao pastoreio. Não é o mais talentoso às vezes. Não é o mais talentoso. É aquele que está pronto para servir e para amar o próximo, aquele que vive em comunidade. Entendeu? Sim. Quando eu olho para Atos é isso. Aqueles que vivem em comunidade são aqueles que estão sendo enviados. Oi, Isabela. Oi. Oi, gente. Isabela é da igreja. Show. Não, muito forte, pastor. E só pra gente ir pra conclusão já, né?
caminhar para essa conclusão, a gente falar sobre, já que o senhor está falando sobre a vida, não tem como. Nosso podcast pode botar na descrição lá. Vida, avivamento Relacional, pode botar. Esquece. Pode colocar. Mas assim, nessa parte de comunidade, pastor, quando se diz respeito hoje à problemática, só pra gente falar mesmo, a gente já falou hoje de várias coisas, né? Mas a maior problemática que o senhor vê viajando a igreja brasileira, o senhor viaja hoje muito, vê muito como é que se comporta cada ambiente, cada estado, né? Qual é a maior dificuldade hoje que o senhor vê dentro da igreja brasileira e da igreja do Nordeste em relação a esse avivamento relacional? A maior problemática é a vida em comunidade. Entendeu? Essa é a maior problemática do fim. A gente fala que tá junto, mas na verdade nós não estamos juntos. Sim. E se estamos juntos, virou network. Entendeu? Então não é aquilo que eu estou falando. É quem eu estou me tornando mediante as relações que eu participo. Entendeu? Sim. Como eu disse no início, Jesus morreu numa cruz, Deus morreu numa cruz para devolver uma relação. Entendeu? Eu vejo o Gênesis se repetindo. Como? Deus dá uma missão para o homem. Gênesis capítulo 2, verso 15. Que missão é essa? Cultivar e guardar. O homem perde. E ele não está mais cultivando e guardando. Ele faz o quê? Ele explora e usurpa. Entendeu? Sim. Daí nasce um cabra chamado dois irmãos, Caim e Abel. Abel oferece a Deus uma oferta. E Caim, Deus não aceita a oferta de Caim. Ele fica o quê? Com inveja. Chateadinho. Faz biquinho. Entendeu? Então o que acontece? Caim, por sua vez, ele mata seu irmão. Certo? Ele mata seu irmão. Caim mata seu irmão. E o engraçado é que Deus procura Caim. Cadê Abel? Ele diz, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Rapaz, ele foi irônico. Que cara corajoso. Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Então, Caim não guardou seu irmão. Essa é a maior dificuldade da igreja do Brasil. Guardar o próximo. Nós precisamos, nesses dias, guardar o nosso próximo. Avivamento relacional. Guardar o outro. Entendeu? Sim. Então, Caim, pelo orgulho, ele deixa de guardar o seu irmão. Ele mata seu irmão. Por isso que eu acredito, de verdade, que nós precisamos de um avivamento relacional. Nunca foi tão urgente. Entendeu? Sim. A gente precisa parar de fazer barulho e zoada. A gente precisa afiar as relações. Nossa. Entendeu? Então, sim. Caim sai do lugar da relação para ver a própria vida. Ali nasce um cara chamado Nimrod, que faz a mesma coisa. Tentando tocar o céu com uma torre. Entendeu? Então, Deus precisa nos devolver essa relação. Por isso nós devemos orar nesses dias. Senhor, nos devolve uma relação genuína. Sim. Igual a igreja primitiva. Porque se a gente encontrar de verdade uma relação genuína, aí Jesus fala a respeito da gente. Olha, virão pessoas, virão discípulos que farão coisas maiores. Imagina só, olha como eu fico. Quando a gente afiar as nossas relações, as portas do inferno de fato não prevalecerão. Entendeu? Porque a igreja estará junta. Nossa, bom. Entendeu a parada? Então, show. A gente não precisa de mais uma conferência. Me entenda, tá? Não tô dizendo que a gente não precisa mais de um culto de avivamento.
gente não precisa, a gente já bebeu muito disso, a gente precisa de uma mesa. A gente precisa acertar as contas. E a ceia não é mais de olho fechado. Quando a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo, e então beba e coma, ela não está falando para examinar em relação ao seu pecado, porque se fosse em relação ao seu pecado, você não teria condições de sentar na mesa, porque todos os pecados estão longe da presença de Deus. Ninguém tem condição de sentar e comer o pão e beber do cálice. Examine-se o homem a si mesmo em relação ao corpo, e então beba do cálice. Por isso que nós precisamos de um avivamento relacional. Nunca foi tão urgente. Voltemos à mesa então, né, pastor? Nesses mesa. dias. De verdade. A gente não deveria nunca sair dela. Porque o que vai acontecer no fim? O livro de Isaías diz o quê? Que depois que tudo acabar, que Jesus quebrar o pau, vencer seus inimigos, lá no monte, ele vai dar um banquete para todo mundo. E nós iremos comer carnes finas, com os melhores vinhos. Nós vamos sentar numa mesa e comer muita carne, juntos. E a mesa é um lugar de... Nivelamento. Quando Davi traz... Mefibosete. Ele na mesa. esconde esconde a vergonha. A vergonha. E ali Mefibosete é... E nós sabemos que Davi é uma tipificação de Jesus no Antigo Testamento, né? É igual a todos, né, na mesa. Uau. E é isso. A gente precisa disso. A gente precisa estar junto. Só isso. Se a gente estiver junto, não tem quem segure a gente. Sabe por que Deus não veio ainda? Tá, tem um tempo dele. Porque a gente não tá junto. A gente tem várias comunidades clamando por avivamento, querendo tocar o céu, vendo coisas, vendo anjo, vendo dons, meu Deus do céu. Mas tem um monte de irmão que não se suporta. A nossa cidade é assim. No Maranhão é assim, no Nordeste é assim, no Brasil é assim. Tá tudo sectarizado, tudo setorizado, cada um na sua vibe. Desse jeito, nós não iremos atrair avivamento, nós iremos atrair juízo. Porque a nossa mesa tá corrompida. Aleluia. Show. Eu não falei nem 5% do que eu ia falar. Vamos não. A Isabela já tá ouvindo, já tem um bom tempo já. Já vai vir mais vezes. Mas não, primeiro eu quero agradecer ao senhor. Mandar um abraço para toda a família da Casa do Pai, né? Amém. Dizer que vocês são bênçãos em nossas vidas também. E isso aqui é importante, né? A gente tá conectando também, né? Beber daquilo que Deus tem entregado para vocês tem sido precioso. Amém, glória a Né, Deus. pastor? Então, muito obrigado. Tamo junto. Vocês da live, não esquece, dá o like, compartilha e vem ter vida, vem pra live. Tamo junto.